Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João e agora então inicia o discurso famoso do Pão da Vida. E este início é através de um diálogo. Por quê? Porque, é claro, as pessoas se alimentaram, não é? Comeram o pão. E comer o pão que perece. Ora, para você ter pão, você precisa trabalhar, você precisa realizar uma obra, um ergon em grego. E então vem a pergunta: que obra nós podemos fazer para receber esse pão? A resposta de Jesus é uma resposta assim, tão extraordinária, que a gente não entende como é que os protestantes, ainda hoje, não enxergaram que todo esse conflito que eles criaram entre obras e fé já foi resolvido pelo próprio Jesus. Jesus disse: a obra que vocês têm que realizar é crer naquele que foi enviado. Veja, os protestantes dizem que nós não somos salvos por obras que nós realizamos, somos salvos pela fé. Só que acontece que o próprio Jesus diz que no universo das obras que nós realizamos, a primeira delas é a fé. Crer é um verbo, é uma atividade. É claro que é uma atividade que nasce de um toque da graça. Jesus ressuscitado, toca em nosso coração e suscita a fé. Mas nós precisamos crer, porque é exatamente no ato de fé que a nossa alma é alimentada. É ali que existe um alimento, uma refeição espiritual. Deixa eu explicar. Quando Jesus nos deu a Eucaristia, Ele, na verdade, democratizou, por assim dizer, a mística. Aquilo que os grandes santos e grandes místicos realizam, ou seja, essa união com o Cristo ressuscitado através da fé, Jesus colocou à disposição de todos os fiéis que em estado de graça recebem a comunhão, o pão sacramental. Mas aquele estado de união com Jesus ressuscitado que nós vivemos na hora que comungamos, naqueles 15 minutos, enquanto a aparência de pão está no nosso estômago, aquele estado de profunda união, ele pode ser vivido durante o dia, na chamada comunhão espiritual. Veja, quando nós, na amizade com Deus, recebemos a Eucaristia, nós temos a comunhão sacramental e a comunhão espiritual. A comunhão sacramental é o veículo, é o meio, é o instrumento criado por Deus para que haja aquilo que é o que nós realmente queremos alcançar, que é uma comunhão espiritual, ou seja, uma conexão com Jesus. E é isso que nos alimenta. Ou seja, se você receber a comunhão distraído, sem nenhum ato de fé, sem procurar amar Jesus, etc., etc., você recebeu sim a comunhão sacramental, mas aquilo não te alimentou espiritualmente de verdade. É necessário que a comunhão sacramental, que está ali, que é um instrumento, que é um auxílio para nós, ela seja acompanhada de uma comunhão espiritual em que você de fato se une a Jesus num ato de fé. Esta é a obra que nós temos que realizar para nos alimentarmos, crer naquele que foi enviado. Acontece, porém, que mesmo quando você não está na comunhão sacramental, você pode ir se habituando, desculpa o verbo, treinando para realizar isso fora da comunhão sacramental. E isso é possível através da vida de oração, da oração íntima, da oração que nos une a Jesus. E esta é a obra que nós temos que realizar. Ou seja, crer em Jesus,
um ato de fé exercido que nos une ao ressuscitado e que alimenta nossa alma. Isso começa na comunhão sacramental, mas pode ser aprendido, vivido, experimentado numa vida de oração íntima que vai crescendo passo a passo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.